Olá, bom dia, muito bom dia. Projeto 626, nesta manhã gostosa, não é? Para começarmos o nosso dia com mais motivação, com essa troca de energias, não é? Que tanto nos motiva em todas as manhãs, tá bom? Muito bom dia para você. Se quiser mandar aquele aviãozinho, convidar as pessoas para participarem conosco desse momento especial, eu agradeço demais. Eu tenho certeza que será interessante para mim, para você e para todos nós, tá bom? Bom dia, Jussara. Bom dia, Neto. Bom dia, professor Marcos Simões, do Radar Analítico. Bom dia, Cristina. Bem-vindos, bem-vindas a este nosso encontro matinal, não é? Fernanda, também muito bom dia. Bem, o tema de hoje é interessante. Eu vou falar a respeito, continuando aqui na leitura do meu livro Aprendendo a Desaprender, os 4 Tempos do Aprendizado, onde eu trago aqui vários conceitos. Lembrando que o meu livro eu trago uma linguagem muito coloquial, muito simples, muito fácil, sem aquele aprofundamento técnico ou conceitual, né? Na psicanálise ou na psicologia. Não. O objetivo, a proposta é trazer de maneira muito simples, descomplicada, estas questões. E hoje vamos falar a respeito de comportamentos de personalidade. Por que somos tão diferentes uns dos outros, mesmo criados, mesmo educados em ambientes similares, parecidos? Bom dia, André Pieroni, também profissional da mente, meu sobrinho. Bom dia, Aline. Bem, lembrando que então esse livro, Aprendendo a Desaprender, você pode comprar, não pela internet, clicando aqui na bio, diretamente com a editora, ou comigo, né, diretamente com o autor. E a gente combina lá, se manda seus dados, enfim, e eu vou despachar para você autografado, caso você queira, tá bom? Então, dando sequência, lembrando aqui que nesta semana estamos falando um pouquinho desse livro, que contém este livro, por sugestão do professor Marcos Simões, tá bom? Então, abrindo o livro na página 67, eu trago aqui uma indagação, uma pergunta interessante. A marca de cada um. O que é marca? Todos nós temos uma marca, todos nós temos algo que nos caracteriza, não é? Todo mundo olha para a gente e já evidente faz, isto aqui é de fulano, isto aqui é de Beltrano, isto aqui tem a cara do Narciso, isso aqui tem a cara do André, isso aqui tem a cara da Tati, tem a cara do Emanuel, isso aqui da Emanuela, isso aqui tem a cara do Marcos e assim por diante. Personalidade e caráter, né? O que é que define isso? Como é que são formados estas questões, a minha personalidade? Bom, vamos começar então, personalidade, persona, não é? Pessoa. Tudo isso sem me aprofundar, evidentemente, mas nós vamos entender, quando entendemos um pouco da psicologia, um pouco da psicanálise, e nem precisa ter um conhecimento profundo, um conhecimento raso, dá para entender que a personalidade, este meu comportamento, minhas ações, minhas atitudes, a forma de eu reagir, a forma de eu agir, manifestar minhas emoções, tem a ver com a personalidade. Isso vai se formando desde a infância, desde criança, a partir do momento que a criança começa a introjetar tudo ao seu redor. Primeiro a mamãe, o papai, enfim, o vovô, a vovó, o titio, tudo e todas as coisas que o cercam, nós vamos começando então a formar nossa personalidade, que tem mais a ver com comportamentos, com as emoções, com as reações, com crenças e assim por diante. Já o caráter, para diferir um pouquinho, nós vamos entender que o caráter tem mais a ver com o fio de bigode, né? Com o comprometimento, com a promessa, enfim. Se eu prometo, ninguém é obrigado a prometer, mas eu sou obrigado a cumprir. Não gosto de atrasar meus compromissos financeiros, meus encontros, enfim, de dar a palavra futilmente. Eu vou, mas depois eu não apareço, ou prometo alguma coisa e não cumpro e assim por diante. Então, tem mais a ver com caráter, com fio de bigode, com crença, com valor e menos com comportamento, tá bom? Só para entendermos a diferença básica entre personalidade e caráter. Então, eu inicio a discussão de hoje propondo a seguinte reflexão. Está na página 7 do meu livro. Uma pessoa chora descontroladamente num velório, enquanto que uma outra fica indiferente e uma terceira até ri. Vamos imaginar então esta cena. Estamos no velório,
O velório subentende evidentemente que ali existe um corpo, um cadáver, alguém que faleceu. No mesmo núcleo familiar, uns choram descontroladamente, outros ficam indiferentes e outros até chegam a rir. Por que se a cena é a mesma? Patrícia, também muito bom dia. Chafi, também muito bom dia. Uns veem a minhoca, por exemplo, a minhoca, esse bicho, não é? Como uma oportunidade, oportunidade para fisgar um peixe. E outros têm fobia, têm medo da minhoca. E a minhoca é a mesma. Uns riem de uma piada, enquanto que outros não acham graça nenhuma. Estou trazendo algumas situações do cotidiano para entendermos o que é personalidade, o que é caráter. Há os que enfrentam facilmente o desafio, enquanto que outros se entregam, se omitem, procrastinam, adiam suas decisões. E por que nós adiamos nossas decisões se de antemão já sabemos que temos que decidir, tomar algumas decisões a favor do meu futuro, da minha própria vida, da minha felicidade? Uns são otimistas e outros pessimistas. Por exemplo, aquela história do copo meio pela metade. Um acha que está meio vazio, o outro acha que está meio cheio. Há uma questão importante também. Carla, também bom dia. Vamos mostrar o exemplo que eu gosto de dar sempre que eu tenho oportunidade, nas palestras, nas aulas ou quando tenho oportunidade. Eis uma roseira, a mesma roseira para você, a mesma roseira para mim. Eu olho, acordei pela manhã, não é? E olho aquela roseira e digo, meu Deus, como Deus é maravilhoso, olha só, quantas flores lindas, que flores maravilhosas, rosa linda, linda, linda. O outro vai olhar e vai dizer, credo, como a natureza é feia, quanto espinho. Por que essa diferença? Então, está ligado à personalidade, à minha predisposição, como eu introjetei estas questões, estes sentimentos, estas emoções, estes valores, estas crenças no meu seio familiar. Inicialmente lá na família, lá na base, eu diria que 70% de minha personalidade. Não há essa estatística, evidentemente, não podemos quantificar percentualmente, mas eu diria que uns 70% é formado na família e o restante, evidentemente, depois com o convívio na escola, nos contatos, na creche, com os professores, com os coleguinhas, na sociedade em geral, tá bom? Então, este comportamento, e de onde vem isso? Bem, da infância, como já disse. Para mostrar, para comprovar isso, dando sequência na página 68 do meu livro, eu trago aqui um teste que nós fizemos, e este teste eu já publiquei em outros livros também, para falar a respeito de personalidade. Um teste onde eu narro um comportamento de 10 pessoas submetidas a um teste simples e fácil. Bom, eu não vou nem ler e vou contar para vocês. Está aqui nas páginas 68, 69, 70, 71, 72 e segue até a página 80, que consiste no seguinte: nós convidamos 10 pessoas com a seguinte proposta: vamos fazer um arroz. Ninguém é profissional, ninguém é cozinheiro profissional, e nós, Tati, bom dia, oferecemos a eles os mesmos ingredientes, as mesmas condições, mesmos utensílios, mesmas panelas, tudo igual. Também oferecemos os mesmos ingredientes, o arroz, o feijão, o óleo, isso e aquilo e tal, tudo exatamente igual. E também fornecemos a receita, uma sugestão de como preparar este arroz, não é? Primeiro, aquela sugestão de descascar a cebola, descascar o alho, colocamos ali umas folhas de ora pronobis, colocamos algumas folhas de espinafre e assim por diante, algumas ervas para todos e sugerimos. Então vamos e explicamos que não seria uma competição, não haveria uma premiação, apenas para entendermos o comportamento das pessoas. Tecnicamente, se todos têm os mesmos utensílios, panela, escumadeira, faca, enfim, fogão, tudo isso igual, com os mesmos ingredientes e com a mesma receita, o mesmo ali modo de fazer, tecnicamente, nós teríamos o mesmo produto final.
porque já que temos uma receita. Nem mesmo a receita assegura que nós teremos no final os mesmos resultados. Isso foi comprovado. Não vou ler aqui, também não me lembro exatamente os resultados, mas tivemos 10 pratos diferentes. Alguns seguiram, né, o ritual de descascar a cebola, cortar a cebola, colocar ali no azeite e fritar a cebola. Quando está quase frita, coloco o alho e depois o arroz pré-lavado, coloco o arroz e mexe e frita o arroz. Depois a água já estava fervente num canecão e colocou ali na panela, esperou ferver, baixou o fogo e meta, enfim. Outros já colocaram todos os ingredientes juntos, outros não fritaram o bacon antecipadamente, outros não colocaram a folha de ora pronobis, nem do espinafre, enfim. Nós tivemos, alguns ficavam conversando e nós tivemos arroz solto, arroz mais salgado, arroz com menos sal, arroz tipo bloco de carnaval, não é? Uma papa ou grudado. Tivemos resultados diferentes. Por que isso acontece? Neste teste simples que nós fizemos, não é? Luiz Antônio também, bom dia. E a resposta está na personalidade. Primeiro, nós tivemos que analisar vários comportamentos. Enquanto estavam preparando, uns conversavam, outros seguiam rigorosamente a receita, outros fechavam os olhos e olhavam para cima como se estivesse lembrando de alguma coisa, outros ficavam olhando para a gente, né? Para mim e para os meus companheiros ali que estávamos acompanhando este trabalho, e nós sentimos então que os resultados foram diferentes, porque a personalidade é diferente. Uns faziam arroz lembrando-se de como a vovó fazia, de como a mamãe fazia, ignorando, portanto, o presente, ignorando, portanto, uma situação presente, lembrando daquele ensinamento, lembrando daquilo que está no inconsciente, procurando acessar aquelas informações, portanto, ignorando o presente, aquela situação presente, todos os ingredientes iguais, utensílios iguais, e também até uma receita ou uma sugestão de roteiro de como preparar o arroz, ficando lembrando. Outros imaginavam o tempo todo que seria uma competição e teria uma gratificação. Falamos aqui em vaidade, enfim, pudemos observar vários traços de personalidade, vários comportamentos diferentes, várias atitudes diferentes dentro de uma mesma situação. Mais ou menos como o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Por quê? Porque é esta personalidade, é a forma é aquilo que nós introjetamos que vai dirimir então os nossos comportamentos atuais. É por isso que quando nos deparamos com certas situações, nós vamos ter um comportamento mais racional ou mais emocional, mais ligado aquilo que está mais ou menos pré-determinado, ou ficar preso àquilo que eu aprendi no passado, não é? Nós sempre haveremos de pensar, sempre haveremos de falar, haveremos de justificar, não é? Negando, racionalizando, enfim, tentando arguir de que aquilo que eu faço, aquilo que eu sofro, aquilo que eu vivo é consequência de uma ação ou de uma imposição do outro. Sempre o outro me impõe certo comportamento. O outro é que me obriga a agir desta forma. Ou eu faço assim porque o outro me obriga. Eu sou infeliz porque o outro me torna infeliz. Eu não consigo decidir porque outro me impede de tomar decisões. Eu não consigo ir porque o outro me prende. Eu não consigo entrar porque o outro fecha a porta. Não consigo sair porque o outro não abre a porta. Tudo isso tem a ver com nossa personalidade, com nossos comportamentos, com a forma de enxergarmos a coisa. E eu enxergo a coisa de acordo com informações anteriores, prévias que eu tenho. Ora, eu vou enxergar ou a beleza das rosas na roseira ou a feiura dos espinhos. Perceba que a cena é a mesma, a imagem é a mesma, a situação é a mesma. No entanto, por que boa parte
enxerga a beleza da rosa e outra feira dos espinhos. Já podemos, então, enquanto analistas, entender o que há por trás disso, como propõe Jacques Lacan. O que há por trás disso? Lacan vai dizer que todo discurso direto, aquilo que se fala, aquilo que eu estou falando, aquilo que você fala durante um processo de análise pessoal, não é? Trata-se apenas de um significado, não é? O Lacan, ele é o psicanalista da linguagem, né? Tudo é linguagem para Jacques Lacan e de fato, tudo é linguagem, não é? Bom, se nós entendemos o discurso, olha, o discurso de um analisando, por exemplo, né? Não que isso tenha acontecido, estou aqui ilustrando apenas. Ora, na minha casa tem uma roseira e todos os dias eu tenho que entrar e ver aqueles espinhos horríveis. Nossa, aquilo me dá um baixo astral, é ruim, é terrível. Tá. Na mesma sequência, vem a mulher e fala, nossa, eu entro na minha casa, tem uma roseira linda, maravilhosa, aquelas rosas vermelhas que abrem, tem botões se abrindo, flores. Vocês percebem que dentro de um mesmo lugar, na mesma família, há dois pensamentos diferentes. Então nós podemos entender que a relação dessas pessoas é conflituosa. Porque a partir já da entrada, imaginando que ali há uma roseira e que um acha aquela roseira bonita e o outro acha aquela roseira feia, evidentemente há um conflito de personalidade. Claro que somos unos. Você tem a sua personalidade, eu tenho a minha personalidade. Nós temos pensamentos adversos? Evidentemente que sim. É o diferente, é o adverso, é a opinião contrária que nos torna fortes, que nós crescemos, vamos aparando as diferenças para que o convívio seja suportável. Porém, quando eu quero impor ao outro que não, você não pode achar a roseira bonita, olha que coisa horrível, tem muito espinho, mas você não está enxergando o espinho? Sim, o espinho está lá, mas ele desaparece diante de tanta beleza da rosa. Você está cego, você não está enxergando. Você não está vendo que o espinho está ali, que é perigoso. Você tem coragem de ir lá pegar uma rosinha para machucar o seu dedo? Cuidado, olha o espinho, é perigoso. A natureza, enfim. Ele insiste com esse pensamento negativista, porque ele foi esculpido, ele foi moldado dentro de um ambiente, de uma ambiência, agora eu trago um pouco de Winnicott, não é? Onde estes valores, estas percepções foram incutidas. Ou seja, ele introjetou isso daquela ambiência, formando a sua personalidade, formando suas predisposições, não é? Para sentir, para avaliar as coisas. Eu quero dizer com isso, meu querido e minha querida, que nós somos unos. Eu e você somos seres unos. Não adianta, você não vai mudar a minha personalidade. Eu não vou mudar a sua personalidade. O caráter ao longo do tempo, nossa, aquela pessoa era tão honesta, aquela pessoa era tão pontual, pagava as suas dívidas na véspera, dava a palavra, empenhava e cumpria, não atrasava e assim por diante, não é? E com o tempo isso pode ser moldado dependendo da sua convivência, mas já a personalidade é mais difícil. Embora haja controvérsia e muitos discordem disso, mas eu afirmo categoricamente que a personalidade haverá de nos acompanhar. O caráter, o nosso poder, ele pode ser moldado mediante diversas circunstâncias, diversos contextos ao longo da minha vida. Portanto, quando eu reclamo que o outro me cerceia, que o outro me prende, que o outro me impede de tomar decisões, que o outro me impede de ser feliz, que o outro, é de mim que eu estou falando. De minhas incapacidades de reagir, de minha impotência diante daquela situação, de minha mania de procrastinar, de adiar decisões, de não querer enfrentar a realidade, né? E ficar vivendo dentro desta redoma que eu fui preparado para viver. Não é? Porque a minha personalidade foi moldada para ser submisso, para ser subserviente, para ser, não é? Com todos os traumas da infância, evidentemente, a castração, né? Naquela fase do desenvolvimento psicossexual, da castração, complexo de Édipo e tal. Então eu fui moldado para isso, para ser assim. Eu fui preparado para ser assim. Vamos trazer o determinismo psíquico, não é? Repetições em nossas vidas. Isso vem lá da infância até os 9 anos de idade, mais ou menos. Portanto,
esse tipo de comportamento, este tipo de percepção, eu terei dentro de um processo de análise pessoal, não é? Não adianta eu choramingar que o outro me impede disso ou daquilo, porque a ação deve partir de mim. Sempre haveremos de falar aqui em nossos encontros sobre ação-reação. Eu ajo e o outro reage. Ou então o outro age e eu reajo. De que maneira esse outro está agindo para eu continuar no mesmo lugar? Por que a minha reação está sendo essa? A partir do momento então que eu começo a mudar meu comportamento, a mudar minha atitude, o outro vai reagir a isso. O exemplo simples, fácil de compreender, também o outro que eu sempre trago, que é o seguinte: você chega, faz um teste hoje no seu ambiente de trabalho. Chega lá e diga: olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia José, bom dia Maria, bom dia Carlos, tudo bem? Hoje o nosso dia será maravilhoso. Olha só, você teve uma ação? Qual será a reação das pessoas? É claro que com alegria, não é? Então a minha ação vai provocar uma reação que me provoca uma contra-reação, outro vai contra-reagir e aquele ambiente é tomado por esse clima de positivismo, digamos assim, de alegria, uma forma de criar-se um ambiente, um contexto favorável. Diferentemente, portanto, foi a minha ação que provocou isso. Diferentemente, se eu chego e falo assim, bom dia Zé, bom dia Paulo, o dia está péssimo hoje, tomara que chegue logo 5 da tarde para ir embora. Olha o ambiente que você criou. Então você teve uma ação que vai deflagrar uma reação num ambiente negativo, num ambiente triste, num ambiente ruim, que vai contagiar as pessoas ao seu redor. Portanto, meu querido e minha querida, foi a minha ação que provocou aquela reação, que instaurou aquele clima, aquele ambiente, naquele lugar. Eu tenho que entender, então, aquele famoso dito, não é? As mudanças que você quer ver no mundo devem começar dentro de você. E este que vos fala sempre disse que tudo começa aqui, de dentro para fora. Sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Ou seja, fora para dentro, eu estou introjetando. Eu introjeto esses valores, introjeto coisas que não são minhas e incorporo. Se eu estou suscetível a isso, da minha formação, eu acabo por introjetar estes pensamentos, esses traços de personalidade que pertencem ao outro e passo a agir desta forma também. Resumidamente, nesse encontro de hoje, é para falar que nós somos seres unos. Você tem a sua personalidade, eu tenho a minha personalidade. Você tem os seus valores, suas crenças, e o outro também seus valores, suas crenças. O outro tem a sua forma de agir em relação aos compromissos, comprometimentos, fio de bigode e assim por diante. Falamos, portanto, do caráter. Nós somos seres unos, não é? Temos 10 dedos, em cada dedo uma impressão digital, somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e, evidentemente, nenhuma digital é igual à outra. Isso mostra a nossa unidade, né? Se por fora somos assim, imagine então esta estrutura psíquica que é una. Meu querido, minha querida, você não vai mudar o outro. Dionel, também muito bom dia. Tomás, bom dia. Denise, bom dia. Chafi, bipolaridade são comportamentos. Chafi, eu posso trazer uma live especial, não vou fazer uma live especial falando sobre bipolaridade, esse transtorno de humor, não é? Que uma pessoa, aí já é um transtorno de personalidade, tá bom, Chafi? Mas eu vou trazer numa live especial para falar sobre isso. Você não vai mudar o outro. Eu não vou mudar o comportamento do outro, a forma do outro. Numa relação, por exemplo, amorosa, de repente eu estou numa vibe e o outro está noutra vibe. É uma palavra bonita que se fala hoje, os jovens falam, né? Eu estou numa vibe e o outro está noutra vibe. Não adianta. Se forem vibes diferentes, pensamentos diferentes, projetos diferentes, sintonia diferente, não adianta. Então eu opto se eu vou viver na vibe da pessoa ou na vibe minha.
Se eu for ver na minha vibe, o outro não vai gostar. Se eu ficar na vibe dele, eu estarei subserviente, submisso a isso. É isso que eu quero? Não. Então eu tenho que tomar uma decisão. É difícil, mas simples assim. Eu tenho que optar. Eu tenho que fazer prevalecer o meu desejo. Porque se meus desejos não estão sendo atendidos, o que vai acontecer? Não precisa nem ser psicólogo, psicanalista para entender que uma vez meu desejo não atingido, eu reprimirei isso. Reprimo hoje, reprimo amanhã, reprimo. Aquilo causa uma tensão psíquica, causa uma dor, uma tão intensa que para aliviar a dor do ego, eu acabo por recalcar isso. E vou recalcando hoje, recalco amanhã, vou recalcando. Uma hora isso volta com uma bomba atômica que chamamos de retorno do recalcado. Diversos psicossintomas, neurose de conversão, enfim, de que eu fico perdidaço. Mas por quê? Porque eu fui acumulando, eu fui aceitando, eu fui engolindo a seco. Eu fui reprimindo tudo isso. É por isso, meu querido, minha querida, que nós temos que entender que diante de uma situação, eu preciso reagir. Uma ação é proposta, eu preciso reagir. Se eu estou diante de uma situação, eu tenho que ter uma ação para provocar uma reação do outro. O outro me maltrata, o outro me intoxica, mas eu vou aceitando, vou ficando quieto, não me posiciono, não falo que aquilo me incomoda, não falo que aquilo dói, não falo do meu sentimento, não falo de minhas necessidades. Ora, o outro vai continuar com esta postura, porque você não reclama para ele, está tudo bem. É confortável estar na posição de um narcisista, de uma pessoa tóxica, porque mantém o outro sob controle. Se eu não falo, aquilo não vai mudar. Se eu não me posiciono, aquilo não vai mudar. Se eu não tenho uma ação, uma atitude, aquilo não vai mudar. Mas a partir do momento que a relação que eu estou vivendo, e aqui eu falo da relação amorosa, eu falo da relação laboral, enfim, não importa em qualquer lugar que estejamos, evidentemente, se eu detecto isso não está bom, eu chego à conclusão de que eu não quero mais viver a situação. Então não adianta ficar aqui, eu não quero mais, cruzar os braços e não agir, aquilo não vai mudar. Mas eu tenho então que falar dos meus sentimentos. Olha, fulano, fulana, eu estou muito triste, estou muito desanimado, estou muito angustiado, eu estou magoado por causa disso. Ora, falei do meu sentimento. Eu gostaria, ou eu quero, ou eu pretendo, desejo que nossa relação seja assim. Então estou falando da minha necessidade. Falo do meu sentimento, falo da minha necessidade. Só o fato de falar do meu sentimento, falar da minha necessidade, já há um certo alívio. Você devolve ao outro a responsabilidade de entender a sua posição, entender o seu sentimento, entender a sua necessidade. Se o outro insiste em querer que apenas a necessidade dele prevaleça, cabe a você tomar uma decisão. Por que eu vou conviver com uma pessoa que só o desejo dele, é só a vontade dele, é só os projetos dele é que valem? Ok, meu querido, minha querida? Então, resumidamente, você não vai mudar o outro, mas juntos vocês podem ceder um pouco para que este meu desejo, esta minha necessidade seja atendida, ou desejo da do outro. É claro que sempre que há um convívio social, nós precisamos sempre ceder um pouco a favor do outro, muito mais a favor da própria relação, porque nós somos seres unos, nós somos seres diferentes. Portanto, se eu quero conviver pacificamente com uma pessoa, devo ceder um pouco, ela deve ceder um pouco. Mas imaginar que o outro, uma hora ela vai mudar, uma hora vai pensar em mim, uma hora vai mudar esse comportamento, uma hora, quem sabe, vai olhar para o meu sofrimento, vai entender e vai acordar, mudar amanhã. Isso não vai acontecer, ok? Primeiro, então, falar sobre o seu sentimento, falar sobre sua necessidade. Falar, verbalizar, chegar a dizer, ei, ou, não assim, evidentemente, né? Mas falar do meu sentimento. Eu preciso falar que não estou bem. Eu preciso falar que estou triste. Eu preciso falar que estou angustiado. Eu preciso falar que aquilo me entristece. Eu preciso falar que esta coleira, que esta cabresto
me invalida, não é? Me anula, que eu não me sinto pertencido, não me sinto validado, eu tenho que falar sobre esse meu sentimento. O outro precisa saber, eu tenho que deixar isso muito claro. E depois falar sobre minha necessidade. A nossa relação, eu acho que poderia ser assim, 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 eu posso abrir mão disso, talvez você possa abrir mão disso. Se o outro diz, não, eu não vou mudar, tem que ser do meu jeito, ora, a escolha é minha. Se o outro disser, não, vai ter que comer tudo o que eu quero, vai ter que usar a roupa que eu quero, vai ter que fazer isso do jeito que eu quero, vai ter que ser, eu opto. Se eu quero isso, eu não quero isso para a minha vida. Percebe, minha querida? Então é sempre falar do sentimento e da necessidade. Sentimento, necessidade. Se eu não fizer com que o outro saiba do meu sentimento, como é que eu me sinto naquela relação, mas não é chantagem, chorar, meu Deus, nada disso, é como adulto. Falar do meu sentimento. Não é? Estou triste por causa disso. Eu estou explicando o sentimento e explicando de onde vem isso, não é? E depois a minha necessidade. Para a nossa relação ser saudável, para que eu não me sinta tão angustiado, talvez se nós passássemos a agir assim, as coisas poderiam melhorar. Vamos tentar? Você está disposto ou disposta a mudar nesse sentido? Se o outro disser, não vou mudar, aí, conscientemente, cabe a mim uma decisão. A aceitar o cabresto ou libertar deste cabresto. É apenas uma questão de escolha. Mas não é tão simples assim, Narciso. Eu sei que não é simples, tão fácil, e por isso nós procrastinamos tanto. Mas no processo de análise pessoal, você consegue, com certeza, entender isso, autoconhecer-se com a ajuda do seu analista, evidentemente, que faz devolutivas, perguntas, para você chegar a este lugar, tá bom? Marina, bom dia. Célia, bom dia. Enxamento também, muito bom dia. Bom, então, esse foi o bate-papo de hoje. Para você comprar esse livro, Aprendendo a Aprender, eu repito, você pode comprar diretamente clicando aqui na bio da editora, ou pode comprar comigo, mandando mensagem, e eu te encaminharei e chegará autografado na sua casa, tá bom, minha querida? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso, seu dia seja muito produtivo. Radar Analítico, Marcos Simões, quando nós deixamos para depois vamos lidar com os resultados disso, certo? Claro, Marcos, olha só que fechamento de live espetacular. Olha que fechamento de live espetacular. Quando eu deixo para depois as decisões que eu sei que tenho que tomar hoje, eu vou ter que lidar com tudo isso depois. Só que isso vai se acumulando, porque eu fui reprimindo o conteúdo ao longo da minha vida. Eu fui reprimindo. Então, quando eu reprimo uma situação, ok. Mas quando eu reprimi esses sentimentos, ficam na garganta, eu engoli a seco, não tomei atitude, tudo aquilo ficou acumulado. E aí chegará um momento em que uma única gota d'água transbordará o tambor. Eu posso perder o controle emocional, a inteligência emocional, não é? E muitas cacas podem dar nesta relação, com agressões mútuas e até físicas às vezes. É isso, quando nós deixamos para depois, evidentemente, vamos ter que lidar com os resultados disso. Se eu não tomei a providência para reparar um erro, arcarei com as consequências deste erro mais tarde. Tá bom, a todos vocês, então, obrigado mais uma vez pela companhia. Se quiser mandar essa live para um amigo, para um colega, para um parente, enfim, fique à vontade. Lembrando que a live fica gravada aqui, e se quiser nos acompanhar também lá no YouTube, os canais Libertador NP estão subindo gradativamente esses vídeos, nossas lives, para ficar lá um arquivo legal, tá bom? Ótimo dia para você, Deus te abençoe, grande beijo, tchau, tchau.